Olha para mim, por favor. Eu vou precisar do seu silêncio, da sua atenção. Quando nós pregamos passagens que são conhecidas, quando falamos de Davi, de Abraão, de Isaac, de Jacó, é mais fácil porque são personagens mais conhecidos. Mas hoje nós vamos falar de dois personagens que talvez você nunca tenha ouvido falar, ou ouviu poucas vezes. Nós vamos falar sobre Baraque e Débora. Para você entender, Baraque era o responsável pela parte militar de Israel, e Débora era profetisa, juíza. Ela julgava, por isso que nós vamos ler o livro de Juízes. Ela julgava Israel, ela que resolvia as causas de Israel. Espiritualmente falando, era com ela. Na guerra, era com Baraque. Deu para você entender? Aí diz assim a palavra de Deus, Juízes 4, versículo 1: porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Depois de falecer Eude, olha para mim, por favor. Todas as vezes que Israel fazia o que era mal perante os olhos de Deus, vinham sofrimentos, vinham erros, vinham derrotas, vinham fracassos por causa dos erros deles. Israel fez o que era mal perante o Senhor. E aí as consequências chegam, a conta uma hora chega, e chegou. Diz assim no versículo 2: e vendeu-os o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Sisera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arazote dos gentios. Agora lê o versículo 3. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. Olha para mim, por favor, para você entender. Eles eram rápidos em errar com Deus, mas eram demorados para consertar os erros deles. Já viu aquela pessoa que erra fácil com você, mas tem uma dificuldade para pedir perdão, tem uma dificuldade para reconhecer que errou? Conhece gente assim? Que toda hora erra com você, mas tem uma dificuldade para baixar a cabeça, para dizer desculpe, para dizer perdão. Israel era assim. Israel pecou, Israel errou, e os inimigos se levantaram, e esse inimigo tinha 900 carros de ferro. Esse inimigo era forte e atormentou Israel durante 20 anos. Eu sei que tem gente aqui sofrendo há anos. Tem gente que 2024 está sendo terrível, 2023 não foi fácil, 2022, tem gente que já está há décadas, uma miséria tremenda, uma dificuldade terrível. Israel já sofria há 20 anos, e eles clamaram a Deus. Você pode dizer para mim que não tem dinheiro para pagar o agiota, que não tem dinheiro para pagar suas dívidas. Você pode dizer para mim que não tem condições de resolver os seus problemas, mas você não pode dizer que não tem condições de clamar. Você tem condições de clamar, e quando nós clamamos, Deus responde. O salmista disse no Salmo 34, versículo 4, que ele buscou o Senhor, que ele clamou o Senhor. Lê alto aí. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olha para mim, quando você clama a Deus, quando você busca a Deus, você fica livre. Livre do medo, livre da angústia, livre do peso, livre da ansiedade, livre das preocupações. Sai tudo de ruim de você.
Sabe essa sensação que uma coisa ruim vai acontecer, sabe esse medo de acontecer o pior, sabe esse pensamento negativo, tudo isso sai quando você invoca a Deus, quando você clama a Deus com fé. Quando você vai a Deus, você nunca fica pior, você sempre fica melhor, mais forte, mais leve. E é o que nós vamos fazer daqui a pouco, nós vamos clamar. Eles demoraram para clamar. Sabe por que toda segunda-feira nós estamos clamando? Para evitar que você continue sofrendo, para que Deus derrube muralhas invisíveis que estão na sua frente, impedindo você de avançar, de crescer, impedindo o cliente de entrar, negócios de serem fechados. A situação de Israel era uma situação feia. Preste bem atenção, lute para você não dormir, hein? Preste bem atenção, por favor. Sei que você trabalhou o dia inteiro, é difícil esse horário, é uma guerra, porque tem gente que dorme cedo, tem gente que uma hora dessa, terça-feira, quarta-feira, já está falando com Abraão há muito tempo, mas se esforce, por favor. A situação era feia, de repente a sua situação está horrível, você está vendo coisas horríveis na sua vida, coisas que você não gostaria de ver, você está passando por coisas que você nunca imaginou que ia passar. A situação de Israel era crítica, mas eles resolveram clamar a Deus. E daqui a pouco nós vamos clamar para que o que você está vendo de ruim você deixe de ver, para que o que não mudou na sua vida venha mudar. Aí a Bíblia diz assim no versículo 4. Até aí vocês entenderam? Sim ou não? Agora leia comigo o versículo 4. E, como é o nome dela? Débora, mulher o quê? Profetiza. Mulher de quem? Julgava Israel naquele tempo. Olha para mim, por favor. Ela era mulher, profetiza e julgava Israel. Era juíza em Israel. Ela profetizava. Daqui a pouco eu vou profetizar. Daqui a pouco eu vou profetizar que coisas que já estão paradas na sua vida há muito tempo começam a se mexer. Daqui a pouco eu vou profetizar para que coisas que saíram das suas mãos volte para as suas mãos. Daqui a pouco eu vou profetizar para você entrar aonde você está tentando e não está conseguindo, mas você vai entrar. Daqui a pouco eu vou profetizar, eu vou determinar que vitórias venham na sua vida. E ela era profetisa, ela era juíza, ela era mulher forte, determinada. E a Bíblia diz assim, versículo 5: ela assentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E mandou chamar quem? A Baraque, filho de Abinom, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera. Sabe quem era esse? Capitão do exército de Jabim, com seus carros e com sua multidão, e o darei na tua mão. Olha para mim, por favor. Baraque estava com medo, Baraque estava inseguro. Deus já tinha mandado ele ir para um determinado lugar, atrair aquele exército inimigo, que Deus ia dar vitória, mas ele estava com medo. Não tenha medo do que Deus mandar você fazer. O que Deus mandar você fazer, faça. E Débora chamou ele, falou: Baraque, Deus não já mandou você ir, por que você não foi? Deus falou para você ir para esse determinado lugar, atrair esse exército, que Deus vai colocar na sua mão essa vitória. Por que está com medo? Qual o problema? Deus não já falou? Se Deus falou, está garantido. Deus não já prometeu, então Deus vai cumprir. Agora faça a sua parte. Mas ele estava com medo. Aí diz assim, versículo 8: então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo,
porém não será a tua honra da jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Císera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Olha para mim, por favor. Olha só, vamos aprender aqui duas coisas. Primeiro, Baraque estava inseguro, e Débora, uma mulher de fé, uma mulher de Deus, deu aquela encorajada, aquela despertada, aquela animada, aquele apoio em um momento que ele não estava bem. Entenda, nem todo dia você está bem. Eu não conheço ninguém que todos os dias está 100%. Tem dias que você está 80%. Tem dias que você está 50%. Talvez você esteja aqui hoje 0%. Mas o Espírito de Deus nos assiste nas nossas fraquezas. Você está mal, mas vai sair daqui bem. Você está fraco, mas a palavra de Deus vai te fortalecer. Você está com medo, mas Deus vai trazer coragem para você. Você está fraco, mas Ele vai trazer forças. E Baraque estava inseguro. E Baraque falou assim: ó, Débora, se você for, eu vou. Pessoal, hoje exércitos como o de Israel usam as mulheres, em alguns países também. Mas não é normal você ver mulher na guerra. Não é normal. E ele falou assim: ó, se você for, eu vou. E ela, como uma mulher corajosa, uma mulher de fé, deu ânimo para ele. Já viu aquele marido que tem uma mulher de fé? Você sabe que a mulher de fé, no momento difícil dele, anima. No momento que ele está caído, ela não julga, não, ela levanta. Ela não fica cobrando a ele, não. Ela não fica jogando na cara dele quando ele comete um erro, não. Porque ele já sabe que ele errou. E ele sabe que ela falou. Ela sabe também que ela falou. E não precisa estar jogando o tempo inteiro. Nós estamos assim por causa disso. Nós estamos nessa situação porque você confiou em fulano. Eu falei para você não fazer. Você fez aquele negócio e a pessoa fica infernizando. Quem aguenta? Débora era uma mulher de fé. Então ela ajudava, ela levantava, ela animava. É o quê? Você não quer ir sozinho? Eu vou com você. Talvez você diga assim: bispo, mas seria vergonhoso um comandante do exército ir para a guerra com a mulher. Mas ele não teve vergonha. Às vezes a pessoa tem vergonha de recomeçar. Às vezes a pessoa tem vergonha de vender alguma coisa na rua. Às vezes a pessoa tem vergonha de começar pequena. Às vezes a pessoa tem preocupação com o que os outros falam. O que é que vão falar? Tem gente que vive numa pose. Não abre mão do carro, está passando fome, mas o carro está ali, para todo mundo ver que ela tem aquele carro. Barriga vazia, o tanque no cheiro. Metade do tanque já enferrujou, porque nunca mais encheu, não tem dinheiro. No sufoco. Mas a pose fica porque as pessoas estão olhando, as pessoas estão vendo, as pessoas vão falar. Não fique preocupado com o que os outros falam, não fique com vergonha de nada. Eu lembro um episódio da minha vida que marcou. Foi quando meu pai se separou da minha mãe. E meu pai tinha 4 lojas de armas na Bahia, a Rei das Armas. E nós tínhamos fazenda em Tanagra, tínhamos casa de veraneio em Dias d'Ávila. E minha mãe também tinha uma casa lá. E quando meus pais se separaram, nós ficamos numa condição bem diferente. Meu pai começou a comprar os advogados da minha mãe, ela começou a perder causa. E foi muito difícil. E eu recebi uma pensão. E quando eu vim para a igreja, meu pai cortou a pensão. E foi um momento difícil. E eu falei para minha mãe assim: minha mãe, eu arrumei minha namorada, que é minha esposa hoje. E a mãe dela era de fé. E perguntou: e aí, meu filho, qual é o seu futuro? Você faz o que da vida? Vai ficar dependendo do seu pai a vida inteira? E eu aprendi a fazer com meu sogro desinfetante. E eu fiz os desinfetantes lá em casa, e eu coloquei na sacola e comecei a vender. Falei: minha mãe, eu vou vender os desinfetantes. Depois eu comprei uma bicicleta de carga, aquela bicicleta de pão, sabe qual é? E eu fui vendendo. Minha mãe disse assim: meu filho, não venda aqui na rua não. Pelo amor de Deus, seria bom nem vender no bairro. Procura outro bairro. Você sabe o que as pessoas vão falar? Aí eu saía para vender. E eu ia na minha rua. E quando as pessoas, eu batia palma, eu tocava a campainha, as pessoas: estou ocupado. Eu falava: é o filho de Dilma. E as pessoas vinham e eu vendia. Quando eu chegava em casa com dinheiro, eu falei: minha mãe, aqui ó,
Deu certo. Ela, que bom, meu filho. Me diz uma coisa, você vendeu aonde? Falei, vendi para suas amigas tudo. Ela, não, meu Deus. Falei, a dona fulana comprou pra caramba. A dona Beltrana arrebentou. Meu Deus, eu tô com vergonha. Mas o dinheiro quer. Mas tem vergonha. Pare com esse negócio de vergonha. Se tiver que começar, comece. É honesto, então começa. É difícil, começa, deixa falar, porque daqui a pouco Deus te abençoa. E Débora falou assim para Baraque, eu vou, não tem problema não. Se eu não for, você não vai? Então eu vou com você. Estou junto com você, nós vamos ter essa vitória. Mas tem uma coisa, a honra não vai vir para você, porque a vitória vem da mão de uma mulher. Ela era profetisa, guarde isso. Ela profetizou que a vitória vinha da mão de uma mulher. Ela não estava dizendo que seria através dela. Ela profetizou, eu não sabia como é que ia vir a vitória. É como eu falo para você, Deus vai te honrar, eu não sei como. Deus vai te abençoar, eu não sei de onde vai vir, mas vai vir. Ela profetizou. Queira a vitória para a honra de Deus. Queira a vitória para a glória de Deus. Dê testemunho para Deus ser glorificado, não para você ser conhecido. Dê testemunho para Deus ser exaltado. Queira a glória para Ele, não para você. Certo? Agora vamos lá, pule aí para o versículo 16. Diz assim, e Baraque perseguiu o quê? E o exército até Aruzete dos gentios. E todo o exército de Sisera caiu ao fio da espada, todo, até não ficar um só. Porém, Sisera fugiu a pé à tenda, guarde o nome dessa mulher, de Jael, mulher de Eber, Queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azó, e a casa de Eber Queneu. Então olha para mim, quando o exército foi vencido, esse comandante dos inimigos correu para a tenda de Jael. Ele chegou ali, por quê? Porque o marido de Jael tinha aliança com os inimigos de Israel. Então ele se sentiu em casa e correu para aquela tenda buscar abrigo. Aí diz assim, versículo 18: e Jael saiu ao encontro de Sisera e disse-lhe, entra, senhor meu, entra aqui, não temas. Ele entrou na sua tenda e ela cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse, dai-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse, põe-te à porta da tenda, e há de ser que se alguém vier e te perguntar, há aqui alguém? Responderás então o quê? Não, olha para mim por favor. Ele estava com medo, viu Jael em casa, na tenda dela, pediu abrigo ali, entrou, estava com sede, pediu água, ela abriu o odre de leite, deu para ele tomar, cobriu ele e falou, fique aqui. Ele disse, vai lá para a porta, se alguém aparecer, diga que eu não estou. Mandando ela o quê? Mentir. Cuidado, tá? Com as pessoas que querem te induzir a fazer coisas erradas, pessoas que mandam você fazer coisas que desagradam a Deus. Não minta porque de ninguém, prefira perder, mas ande na verdade, na justiça. E disse assim para ela, ó, fica na porta, se perguntar que eu estou, diga que eu não estou. Aí a Bíblia diz assim, versículo 21, olha se alguém dormindo do seu lado, dá uma olhadinha para mim, dá uma olhadinha, dá um toquinho aí que está dormindo, dá só um toquinho aí, fala, acorda aí, eu vi, hein, acorda aí, dá um toquinho, tá? Estou vendo, estou de olho aqui, hein? Vi umas 3 dormindo já hoje. Está guerra hoje, hein? Hoje está peleja. Vamos lá. Versículo 21. Senta direito, descruza os braços. E vamos lá. Então Jael, mulher de quem? Tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo. E chegou-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte. De sorte que penetrou na terra, estando ele, porém, num profundo sono, e já muito cansado, e assim o quê? Morreu. O que é que Débora tinha falado? O que é que Débora tinha profetizado? Que ele morreria pelas mãos de uma mulher.
Foi essa mulher aqui. E eis que seguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe: vem e mostrar-te-ei o homem que buscas. E foi a ela, e eis que Sísera jazia o quê? Morto, com a estaca na fonte. Assim Deus naquele dia sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. Agora vá para frente aí, capítulo 5, versículo 31. Deixa aberto aí no capítulo 5, 31 e olhe para mim, por favor. Olhe para mim. Era impossível, aquilo era impossível, humanamente falando. Mas Deus se manifestou, e quando Deus se manifesta, o impossível se torna possível. Então, a sua situação pode ser impossível, se Deus se manifestar, torna possível, muda qualquer situação. E o exército foi vencido. 20 anos eles gemeram. E quando ele entrou na casa de Jael, Jael era dos inimigos. Mas bispo, mas ela matou ele. Olha para mim, por favor. Quando Deus é com você, até os inimigos ficam a seu favor. Até pessoas que um dia te prejudicaram começam a te ajudar. Até pessoas que você não espera, vem coisas boas dela, vem coisas boas para você. Ninguém imaginava que o comandante do exército dos inimigos iria morrer pelas mãos de uma mulher chamada Jael, que tinha aliança com os inimigos, mas foi a favor do povo de Israel. Quando você é da fé, Deus faz quem é contra ficar a seu favor. Deus faz quem é do lado contrário vir para o teu lado, porque Deus tem poder para fazer isso. E Débora fez um cântico, e esses dois versículos de Juízes 5, 31 e 32 diz assim: assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam sejam como o sol quando sai na sua força. Olha para mim, por favor. Se você ama Deus, se você tem aliança com Ele, você é como o sol. Tem dias que o sol não aparece com o seu brilho, porque a nuvem está cobrindo, mas ele está ali brilhando. O sol é forte. O sol traz luz, traz vida todo dia para a nossa terra. Quando você é uma pessoa de fé, você sempre está trazendo vida, força. Você sempre está abençoando pessoas. Você é como o sol, e você sabe que é uma questão de tempo para o seu testemunho fazer o nome de Jesus brilhar na sua vida. Você sabe que é uma questão de tempo. Agora olha o 32 para terminar. E sossegou a terra durante quantos anos? Mas quantos anos eles sofreram? Olha para mim, por favor. Quantos anos Israel sofreu na mão dos inimigos? 20. Quantos anos teve paz? 40. O que isso quer dizer? Se você aguentar essa luta, se você aguentar essa guerra, o que você está passando não é nada diante do que Deus vai fazer na sua vida. O que você está vivendo não é nada diante do que Deus vai trazer para você. Eles sofreram 20 anos e Deus trouxe a vitória durante 40 anos. O que Deus tem para trazer é muito maior do que tudo que você já passou. Seja forte, confie em Deus. E se você está num momento de fraqueza, se você está num momento difícil, fale para Deus: hoje eu não estou bem, hoje eu estou triste, hoje eu estou com medo, hoje eu estou inseguro, hoje eu estou mal, hoje eu estou perdido. Me ajude a me encontrar, me ajude a ter direção, me ajude a me libertar dessa ansiedade, desse nervosismo. Eu dependo do Senhor. E aí você pode ter certeza que Ele vai te responder, vai tirar todos os seus temores e vai cuidar de tudo. E essa bagunça que está na sua vida, Ele vai arrumar tudinho e vai dar tudo certo. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.